O sol ainda lutava para romper a neblina matinal que cobria a estrada de terra vermelha entre Ribeirão Preto e Franca, no interior de São Paulo. Era uma dessas manhãs de maio em que o frio cortante do outono se misturava com a poeira que os caminhões canavieiros levantavam ao passar. Joaquim Santana, de 67 anos, dirigia sua velha Hilux branca pela estrada vicinal como fazia há mais de 40 anos, levando mantimentos para sua fazenda de gado leiteiro. Joaquim era conhecido na região como um homem de poucas palavras, mas de coração generoso. Viúvo há 8 anos, desde que perdeu sua esposa Conceição para o câncer, ele encontrava consolo no trabalho árduo da fazenda e na companhia de seus 3 funcionários, Benedito, Zé Carlos e o jovem Mateus, que o ajudavam a cuidar das 60 cabeças de gado e dos 20 alqueires de pasto. Eram exatamente 6h47 da manhã, quando Joaquim avistou algo que fez seu coração disparar. Encostada no acostamento de terra batida, próximo a uma cerca de arame farpado que separava a estrada de um canavial, estava uma jovem. Ela parecia ter entre 20 e 25 anos. Vestia uma blusa azul clara, já suja de terra, uma calça jeans rasgada no joelho e tênis brancos empoeirados. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados e ela estava completamente imóvel, deitada de lado. Joaquim pisou no freio bruscamente, fazendo a caminhonete derrapar um pouco na terra úmida da madrugada. O coração do fazendeiro batia forte no peito enquanto ele desligava o motor e saltava do veículo. O silêncio da manhã era quebrado apenas pelo canto dos bem-te-vis e pelo ronco distante de um trator trabalhando em alguma propriedade vizinha. Meu Deus do céu! Murmurou Joaquim, aproximando-se cautelosamente da jovem. Ele se ajoelhou ao lado dela, notando que respirava de forma irregular, mas estava viva. Sua pele estava pálida e fria ao toque, e havia pequenos arranhões em seus braços, como se tivesse caminhado entre arbustos ou caído de algum lugar. Joaquim tirou sua camisa xadrez e cobriu a jovem, tentando aquecê-la. "Filha, você está me ouvindo?" Perguntou suavemente, tocando seu ombro. A jovem não reagiu. Joaquim percebeu que ela precisava de ajuda médica urgente. Com cuidado, ele a ergueu nos braços, impressionado com como ela era leve, e a colocou no banco do passageiro de sua caminhonete. Durante todo o trajeto até o hospital, ele olhava para ela pelo retrovisor, rezando em silêncio para que ficasse bem. O Hospital Municipal, Doutor. O Baldo Dantas estava movimentado mesmo sendo cedo. Joaquim carregou a jovem nos braços até a recepção, onde a enfermeira Márcia, uma mulher robusta de meia-idade que conhecia toda a região, imediatamente acionou a emergência. "Joaquim, o que aconteceu?" perguntou Márcia enquanto ajudava a colocar a jovem em uma maca. "Encontrei ela na estrada, perto da fazenda do Pereira. Estava desacordada, parece que passou a noite inteira lá fora. Dr. Roberto Mendes, um médico jovem que havia chegado à cidade há apenas 2 anos, assumiu o caso. Após examinar a jovem, ele explicou a Joaquim que ela estava desidratada e hipotérmica, mas aparentemente sem ferimentos graves. Os arranhões eram superficiais e não havia sinais de violência física. Ela vai ficar bem, tranquilizou o médico. Mas preciso que você nos ajude com algumas informações. Você a conhece? Nunca vi ela antes na vida, respondeu Joaquim, tirando o chapéu de palha e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Será que ela é de alguma cidade vizinha? Pode ter sofrido algum acidente? Naquele momento, a jovem começou a se mexer. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar verde acinzentado que transmitia confusão e medo. Ela tentou falar, mas apenas um som gutural saiu de sua garganta. Suas mãos se agitaram no ar, fazendo gestos que pareciam desesperados. Dr. Roberto se aproximou dela com cuidado. "Calma, você está segura agora. Pode me dizer seu nome?" A jovem continuava fazendo gestos com as mãos, movimentos rápidos e precisos, que nem o médico nem Joaquim conseguiam compreender. Suas expressões faciais eram intensas, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Márcia, que observava a cena, teve um insight. "Doutor, eu acho que ela é surda. Esses gestos parecem libras. Escrevam aqui embaixo de que lugar do mundo vocês estão assistindo essa história. É incrível como pessoas de lugares tão diferentes se conectam através dessas narrativas que tocam nosso coração, não é mesmo?" A revelação de Márcia mudou completamente a atmosfera do quarto. Dr. Roberto pegou um papel e uma caneta, escrevendo em letras grandes:
Qual é seu nome? A jovem pegou a caneta com mãos trêmulas e escreveu: Sofia. Em seguida, continuou escrevendo, mas sua letra estava tão tremida que era difícil decifrar. Dr. Roberto conseguiu entender apenas: perigo. Ele: não posso. Sofia, você está segura agora, disse o médico mostrando o papel com as palavras escritas. Quem te machucou? Sofia balançou a cabeça negativamente e apontou para a janela na direção da estrada. Seus gestos se tornaram mais agitados e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ela escreveu algo mais: fazenda, homem velho, perigo. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se aproximou da cama e mostrou seu rosto para Sofia, apontando para si mesmo e depois escrevendo: fui eu quem encontrou você. A reação de Sofia foi instantânea e aterrorizante. Seus olhos se arregalaram de pavor. Ela recuou na cama como se tivesse visto um fantasma e começou a fazer gestos frenéticos, balançando a cabeça negativamente. Ela pegou a caneta e escreveu com força: não ele, foi ele. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Doutor. Roberto e Márcia trocaram olhares preocupados, enquanto Joaquim ficou paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Sofia, calma, disse o médico tentando acalmá-la. Você está confusa. O Sr. Joaquim foi quem salvou você. Ele te trouxe para o hospital. Mas Sofia continuava apontando para Joaquim, seus gestos se tornando cada vez mais desesperados. Ela escreveu rapidamente: ele me trancou. Fugi. Ele voltou. Joaquim sentiu suas pernas fraquejarem. 40 anos de reputação ilibada na comunidade, uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto e ao próximo. E agora essa jovem o estava acusando de algo terrível. Moça, eu acho que você está confundindo as coisas, disse Joaquim, sua voz tremendo. Eu só queria ajudar. Encontrei você na estrada e trouxe para cá. Sofia olhou fixamente para ele e escreveu uma única palavra que fez o sangue de todos gelar: mentiroso. A atmosfera no quarto se tornou tensa. Dr. Roberto discretamente sinalizou para Márcia chamar a polícia, enquanto tentava manter a calma. Sofia, vamos fazer o seguinte, disse o médico. Você vai descansar um pouco. E nós vamos esclarecer tudo isso, está bem? Mas Sofia não parava de escrever. Suas palavras se tornaram um relato fragmentado, mas assustador. 3 dias, sem comida, trancada, tentou fugir de noite. Joaquim sentia o mundo girar ao seu redor. Como aquela jovem poderia estar o acusando de algo que ele nunca fez? Ele era respeitado por todos na região, frequentava a igreja, ajudava os vizinhos, jamais machucaria uma mosca. Eu juro por alma da minha falecida esposa, disse Joaquim com lágrimas nos olhos. Eu nunca vi essa moça antes na minha vida. Encontrei ela na estrada e trouxe aqui por bondade. Não entendo o que está acontecendo. Nesse momento, o sargento Antônio Silva chegou ao hospital. Era um homem experiente, próximo da aposentadoria, que conhecia Joaquim há décadas. A situação era delicada. De um lado, uma jovem surda, claramente traumatizada, fazendo acusações sérias. Do outro, um fazendeiro respeitado na comunidade, alegando inocência. Joaquim, você vai precisar vir conosco para prestar esclarecimentos, disse o sargento, com tom profissional, mas respeitoso. Claro, Antônio. Eu não tenho nada a esconder, respondeu Joaquim, ainda em choque. Enquanto isso, Sofia continuava escrevendo compulsivamente, como se precisasse colocar toda a sua história no papel antes que alguém a impedisse. Dr. Roberto tentava acompanhar sua escrita rápida. Celeiro vermelho. Corda. Gritei, mas ninguém ouve. Surda, mas não cega. Vi tudo. Se você está gostando dessa história, considere seguir nosso canal. Histórias como essa nos conectam como uma grande família e eu adoraria ter você conosco nessa jornada de emoções verdadeiras. A última frase de Sofia fez todos no quarto entenderem a gravidade da situação. Ela escreveu lentamente com letras grandes. Ele pensou que eu morri, mas eu lembro de tudo, cada detalhe. Joaquim estava sendo escoltado pelo sargento quando Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou da cama com dificuldade, ignorando os protestos do médico, e caminhou até a janela que dava para o estacionamento. Com o dedo, ela apontou diretamente para a Hilux branca de Joaquim. Então ela voltou para a cama e escreveu algo que faria toda a investigação tomar um rumo completamente diferente. Caminhonete branca, adesivo peixe,
Mancha óleo no capô, banco rasgado direita, é ela. Dr. Roberto olhou pela janela e, de fato, a caminhonete de Joaquim tinha um pequeno adesivo de peixe cristão no vidro traseiro e uma mancha escura no capô. Como Sofia poderia saber esses detalhes se realmente nunca tivesse estado naquele veículo? O caso estava apenas começando e todos no hospital sabiam que a verdade por trás daquele encontro na estrada seria muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Joaquim foi levado para prestar depoimentos, protestando sua inocência, enquanto Sofia permanecia no hospital sob observação médica. Mas uma pergunta pairava no ar. Se Joaquim realmente era culpado, por que ele teria trazido Sofia para o hospital? E se ele era inocente, como explicar o conhecimento detalhado que ela tinha sobre seu veículo? A verdade estava apenas começando a emergir, e os próximos dias revelariam segredos que mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos nesta história, que começou com um ato aparente de bondade em uma estrada empoeirada do interior paulista. A delegacia de Franca fervilhava com uma energia tensa naquela manhã de terça-feira. Delegado Carlos Eduardo Moraes, um homem de 50 anos com bigode grisalho e 25 anos de carreira, nunca havia enfrentado um caso tão delicado quanto este. De um lado, tinha Joaquim Santana, um fazendeiro respeitado que conhecia pessoalmente há mais de 15 anos. Do outro, uma jovem surda traumatizada fazendo acusações gravíssimas. Joaquim estava sentado em uma cadeira de plástico azul na sala de espera, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente enquanto segurava seu chapéu de palha. Aos 67 anos, nunca imaginou que pisaria em uma delegacia como suspeito. Ao seu lado, Benedito Silva, seu funcionário mais antigo, havia deixado a ordenha matinal para acompanhar o patrão. Seu Joaquim, o senhor fica tranquilo, disse Benedito, um homem negro de 52 anos, com cabelos completamente brancos. Todo mundo aqui na região conhece o senhor. Sabe que o senhor é homem direito. Benedito, em 40 anos de fazenda, nunca me meti em confusão, respondeu Joaquim, sua voz rouca de emoção. Não entendo como essa moça pode me acusar de uma coisa dessas. Juro pela alma da Conceição, só queria ajudar. Enquanto isso, no hospital, Sofia estava sendo acompanhada pela intérprete de Libras Ana Paula Ferreira, uma professora de 35 anos que havia sido chamada urgentemente pela assistente social. Ana Paula tinha experiência em casos de violência e sabia como se comunicar com vítimas traumatizadas. Sofia, sei que é difícil, mas preciso que você me conte tudo com calma, sinalizou Ana Paula em Libras, seus gestos fluidos e reconfortantes. Sofia estava mais tranquila após ter dormido algumas horas, mas ainda demonstrava sinais claros de trauma. Suas mãos tremiam ao fazer os sinais e ela olhava constantemente para a porta, como se esperasse que alguém aparecesse. Ele me pegou quando eu estava caminhando, sinalizou Sofia. Era de noite, eu estava voltando do trabalho. Onde você trabalha? Perguntou Ana Paula. Padaria da Dona Maria, em Orlândia. Faço pães desde as 4 da manhã. Ana Paula anotou tudo cuidadosamente. Orlândia ficava a cerca de 40 quilômetros de onde Sofia foi encontrada. Como ela havia parado naquela estrada específica? Me conte sobre o homem que te pegou, sinalizou a intérprete. Sofia fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo o trauma. Caminhonete branca parou do meu lado quando eu esperava o ônibus. Ela sinalizou rapidamente. Homem velho, cabelo grisalho, chapéu de palha, disse que me daria carona. Eu aceitei porque conhecia ele de vista. Você já tinha visto ele antes? Na padaria. Ele comprava pão às vezes. Sempre foi educado, por isso confiei. Esta informação fez Ana Paula hesitar. Se Sofia realmente conhecia Joaquim da padaria, a situação ficava ainda mais complexa. De volta à delegacia, o delegado Moraes iniciou o depoimento formal de Joaquim. A sala estava pequena e abafada, com apenas uma mesa de madeira arranhada, 2 cadeiras e um ventilador que fazia mais barulho do que vento. Joaquim, me conta exatamente o que aconteceu ontem de manhã, disse o delegado, ligando o gravador. Eu estava indo para a fazenda, como faço toda manhã há mais de 40 anos, começou Joaquim, sua voz firme apesar do nervosismo. Vi a moça caída na beira da estrada, perto da fazenda do Pereira. Estava desacordada, com frio. Peguei ela e levei direto para o hospital. Você nunca tinha visto ela antes? Joaquim hesitou por um momento, passando a mão pela testa.
Delegado, pode ser que ela tenha ido na padaria da Dona Maria em Orlândia algumas vezes. Eu compro pão lá quando vou na cidade. Mas nunca conversei com ela, nunca soube nem que era surda. E ontem à noite, onde você estava? Em casa, assistindo o Jornal Nacional com o Matheus. Ele dorme no quarto dos fundos da casa principal desde que a mulher dele teve bebê. Depois do jornal, fomos dormir. Matheus pode confirmar. O delegado anotou tudo. Matheus Santos, de 24 anos, era funcionário de Joaquim há 3 anos e morava na fazenda com a esposa e o bebê de 2 meses. Naquele momento, o telefone da delegacia tocou. Era Ana Paula, do hospital. Delegado, preciso falar com o senhor urgentemente. A vítima deu mais detalhes sobre o sequestro. Pode falar. Ela disse que foi mantida em cativeiro por 3 dias em um celeiro vermelho. Disse que conseguiu fugir ontem de madrugada, quando o homem saiu. Correu pela mata até chegar na estrada onde foi encontrada. O delegado sentiu um arrepio. Joaquim tinha um celeiro vermelho em sua propriedade. Praticamente todo fazendeiro da região tinha. Ana Paula pergunta para ela se ela pode descrever o local onde ficou presa. Depois de alguns minutos, Ana Paula voltou ao telefone. Delegado, ela descreveu detalhes muito específicos. Disse que o celeiro tem uma janela pequena voltada para uma casa branca, que havia sacos de ração empilhados no canto direito, e que ela ficou amarrada em uma coluna de madeira com marcas de cupim. Joaquim ouviu a conversa telefônica e sentiu suas pernas fraquejarem. A descrição batia perfeitamente com seu celeiro. Delegado, disse Joaquim levantando-se da cadeira, eu preciso que o senhor vá até minha fazenda verificar. Tem celeiro vermelho lá sim, mas eu nunca tranquei ninguém nele. Alguém pode ter usado minha propriedade sem eu saber. O delegado decidiu que era hora de fazer uma inspeção no local. Junto com Joaquim, Benedito e o investigador João Carlos Ribeiro, eles seguiram para a fazenda Santa Conceição, propriedade que Joaquim havia herdado do pai e tocava há 4 décadas. A fazenda ficava a 15 quilômetros da cidade, acessada por uma estrada de terra que serpenteava entre pastos verdejantes e pequenas matas. A casa principal era simples, de alvenaria branca com varanda, típica das construções rurais da região. Atrás da casa, a cerca de 100 metros, estava o celeiro vermelho que havia sido pintado no ano anterior. É aqui, disse o delegado, aproximando-se da construção. O celeiro media aproximadamente 8 metros por 6 metros, com paredes de madeira pintadas de vermelho desbotado. Havia uma porta principal e uma janela pequena na lateral que de fato dava vista para a casa branca de Joaquim. João Carlos, o investigador, foi o primeiro a entrar. O ambiente cheirava a ração animal e havia teias de aranha nos cantos. No canto direito, exatamente como Sofia havia descrito, estavam empilhados sacos de ração para o gado. Joaquim, vem cá, chamou João Carlos apontando para uma das colunas centrais. Na coluna de madeira havia marcas recentes de corda e o investigador podia ver claramente que a madeira havia sido raspada, como se alguém tivesse se debatido ali. No chão, próximo à coluna, encontraram fios de cabelo castanho. Meu Deus, murmurou Joaquim, olhando as evidências. Alguém realmente usou meu celeiro, mas eu juro que não fui eu. Nesse momento, Matheus chegou correndo do pasto onde estava trabalhando. Seu Joaquim, o que está acontecendo aqui? Matheus, disse o delegado, preciso que você confirme. Ontem à noite, você estava com o Joaquim? Tava sim, senhor. Assistimos o jornal juntos, depois ele foi dormir. Eu fiquei acordado até mais tarde porque o João Pedro estava chorando muito. Minha esposa está com mastite. Está sendo difícil amamentar. Você ouviu algum barulho durante a madrugada? Matheus pensou por um momento. Agora que o senhor fala, lá pelas 3 da manhã eu ouvi o cachorro latindo muito. Achei que era algum bicho do mato, mas não durou muito. O delegado olhou para João Carlos. Se Sofia realmente havia fugido durante a madrugada, isso explicaria o latido do cachorro. Joaquim, quem mais tem acesso à sua propriedade? Perguntou o delegado. Além do Matheus, tem o Benedito e o Zé Carlos, mas eles não dormem aqui na fazenda. O Zé Carlos mora na cidade e o Benedito tem uma casinha na propriedade do lado, do seu Antônio. E tem mais alguém que conhece bem a fazenda? Joaquim pensou cuidadosamente. Tem os fornecedores que vêm entregar ração, o veterinário Dr. Fernando que vem toda semana, e tem meu sobrinho Rogério que vem aqui de vez em quando. Seu sobrinho? Rogério é filho do meu irmão mais novo que morreu há 2 anos. O menino meio que se perdeu na vida depois que o pai morreu. Teve problemas com bebida, perdeu emprego. Às vezes ele vem aqui pedir dinheiro emprestado,
Mateus e Benedito trocaram olhares significativos. Seu Joaquim, disse Benedito hesitante, tem uma coisa que eu preciso contar para o senhor. Todos os olhares se voltaram para o funcionário mais antigo da fazenda. Domingo passado, quando o senhor foi visitar a irmã em Ribeirão, eu vi o Rogério aqui na propriedade. Pensei que o senhor tinha dado permissão para ele vir, mas ele estava meio estranho, nervoso. Disse que estava esperando o senhor voltar. Rogério esteve aqui domingo? Perguntou Joaquim surpreso. Ele não me falou nada. E tem mais, continuou Benedito. Segunda-feira de manhã, quando cheguei para a ordenha, notei que a porteira do pasto dos fundos estava aberta. Achei estranho porque o senhor sempre fecha ela, e a chave do celeiro estava em lugar diferente do de sempre. O delegado sentiu que o caso estava tomando um rumo completamente novo. Joaquim, preciso do endereço do seu sobrinho, e precisamos conversar com ele o quanto antes. Foi então que João Carlos fez uma descoberta que mudaria tudo. Examinando melhor o chão do celeiro, próximo à coluna onde Sofia ficou amarrada, ele encontrou algo que havia passado despercebido na primeira inspeção. Um pequeno cartão de crédito caído entre os sacos de ração. Delegado, olha isso. O cartão estava em nome de Rogério Santana dos Santos. Joaquim sentiu o mundo girar ao seu redor. Seu próprio sobrinho, filho de seu irmão querido, havia usado sua propriedade para cometer um crime hediondo. E pior, Sofia, em seu trauma e confusão, havia confundido tio e sobrinho, ambos homens mais velhos, ambos com acesso à mesma caminhonete, ambos frequentadores da mesma padaria. A verdade estava finalmente começando a emergir, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por que Rogério havia feito isso? Como Sofia havia conseguido fugir? E o mais importante, onde estava Rogério agora? A investigação estava apenas começando, e os segredos que seriam revelados nas próximas horas chocariam toda a comunidade rural de Franca. O sol já estava alto quando a operação policial se intensificou. Delegado Moraes havia mobilizado toda a equipe disponível para encontrar Rogério Santana dos Santos, de 31 anos, que agora era o principal suspeito do sequestro de Sofia. A pequena delegacia de Franca virou um verdadeiro centro de operações, com policiais entrando e saindo, telefones tocando incessantemente e mapas da região espalhados sobre a mesa central. Joaquim permanecia na delegacia, não mais como suspeito, mas como vítima de uma situação que destroçava seu coração. Ele segurava nas mãos uma foto antiga de Rogério criança, tirada em um Natal há mais de 20 anos, quando sua família ainda estava completa e unida. Delegado, eu não consigo acreditar, disse Joaquim, sua voz embargada. O Rogério sempre foi um menino problemático, mas nunca imaginei que pudesse fazer uma coisa dessas. Como eu vou contar isso para minha irmã Aparecida? Ela já perdeu o marido. Agora vai ter que lidar com isso. Joaquim, a culpa não é sua, disse o delegado colocando a mão no ombro do fazendeiro. Você abriu sua casa e sua propriedade para ajudar o rapaz. Não tinha como saber que ele usaria isso contra uma pessoa inocente. Enquanto isso, no hospital, Sofia estava dando mais detalhes sobre seu cativeiro para Ana Paula, a intérprete de Libras. Cada informação era crucial para entender como tudo havia acontecido. Ele me disse que me conhecia da padaria, sinalizou Sofia, seus gestos ainda carregados de trauma. Falou que ia me dar carona até minha casa em Orlândia, mas quando entramos na caminhonete, ele trancou as portas. Ana Paula traduzia simultaneamente para o investigador João Carlos, que anotava tudo meticulosamente. Ele me levou para aquele lugar, o celeiro. Disse que precisava de dinheiro e que ia pedir resgate pela minha família. Sua família tem condições de pagar resgate? Perguntou Ana Paula. Sofia balançou a cabeça negativamente. Minha mãe é faxineira. Meu pai está desempregado desde que a fábrica de calçados fechou. Eu trabalho na padaria para ajudar em casa. Tentei explicar isso para ele, mas ele não acreditou. Como você conseguiu fugir? Sofia fechou os olhos como se estivesse revivendo aquele momento terrível. Ontem de madrugada ele saiu. Ouvi o barulho da caminhonete se afastando. Consegui desatar as cordas porque elas estavam frouxas. Ele tinha bebido muito e amarrou mal. Você viu para onde ele foi? Não sei. Só corri. Corri pela mata no escuro até chegar na estrada. Estava com tanto medo que ele voltasse. De volta à delegacia, as informações sobre Rogério começavam a chegar. O investigador Pedro Augusto, encarregado de levantar o histórico do suspeito, havia descoberto dados preocupantes. Delegado, o Rogério tem passagem pela polícia, disse Pedro, lendo um relatório.
2 ocorrências por embriaguez e desordem, uma por furto em 2022 e, mais recentemente, um BO de violência doméstica registrado pela ex-namorada dele, a Carla Mendes. Violência doméstica? Sim. A Carla registrou queixa há 3 meses, mas retirou depois. Disse que ele a ameaçou e agrediu quando estava bêbado. Ela mora aqui em Franca, na Vila Santa Helena. O delegado decidiu que era importante falar com Carla. Talvez ela soubesse onde Rogério poderia estar escondido. A Vila Santa Helena era um bairro popular de Franca, com casas simples e ruas estreitas. Carla Mendes, de 28 anos, trabalhava como cabeleireira em um pequeno salão no centro do bairro. Quando os policiais chegaram, ela estava atendendo uma cliente, mas imediatamente percebeu que algo sério estava acontecendo. Carla, preciso falar com você sobre o Rogério, disse o delegado mostrando sua identificação. A reação de Carla foi imediata. Ela ficou pálida e suas mãos começaram a tremer. O que ele fez agora? Perguntou, pedindo desculpas para a cliente e fechando temporariamente o salão. É sério, Carla. Ele está sendo procurado por sequestro. Carla se apoiou na parede como se fosse desmaiar. Meu Deus, eu sabia que um dia ia dar nisso. Ele estava cada vez mais agressivo, mais desesperado por dinheiro. Quando você falou com ele pela última vez? Domingo passado. Ele apareceu aqui bêbado pedindo dinheiro emprestado. Disse que tinha um plano para conseguir uma grana e que depois ia embora de Franca. Pensei que fosse só conversa de bêbado. Ele mencionou algum lugar específico? Algum esconderijo? Carla pensou por um momento, tentando lembrar da conversa. Ele falou de uma chácara que uns amigos dele usam para fazer festas clandestinas. Fica na estrada de Cristais Paulista, depois do posto do Zé Maria. É um lugar afastado, sem vizinhos. Essas informações foram imediatamente repassadas para as equipes de campo. O posto do Zé Maria era um ponto de referência conhecido na região, e a estrada para Cristais Paulista tinha várias propriedades abandonadas que poderiam servir de esconderijo. Enquanto isso, na fazenda Santa Conceição, Benedito e Mateus cuidavam dos afazeres diários com o coração pesado. A ordenha matinal havia sido feita em silêncio, ambos pensando na situação de seu patrão. Mateus, em todos esses anos trabalhando para o seu Joaquim, você já viu ele fazer mal a uma mosca? Perguntou Benedito enquanto consertava uma cerca. Nunca, Benedito. Lembro quando minha Luciana estava grávida e passou mal, ele próprio dirigiu a caminhonete para levar ela no hospital. Ficou lá esperando até o João Pedro nascer. É homem de coração bom. Esse Rogério sempre me deu má impressão, confessou Benedito. Da última vez que ele veio aqui, estava com um olhar estranho, meio perdido, e tinha bebido, podia sentir o cheiro de longe. Naquele momento, eles ouviram o som de veículos se aproximando. Era uma operação policial em grande escala, 4 viaturas, além de carros descaracterizados e até mesmo o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a região. Sargento Silva desceu de uma das viaturas e se dirigiu aos 2 funcionários. Benedito, Mateus, vocês viram algum movimento estranho por aqui desde ontem? Nada, sargento, mas a gente mal saiu da propriedade, respondeu Benedito. E aquela chácara que a Carla mencionou, vocês conhecem? Mateus acenou positivamente. Conheço sim, é do falecido seu Manuel. Ficou abandonada depois que ele morreu. Tem uma casa velha lá, meio destruída. Às vezes vê movimento de noite, pessoal falava que era festa de jovem. Você pode nos mostrar o caminho? Claro, sargento, vou com vocês. A operação se dirigiu então para a chácara abandonada. O local ficava a cerca de 20 quilômetros da fazenda de Joaquim, em uma área rural isolada. A propriedade havia sido próspera anos atrás, mas agora era só mato alto, uma casa em ruínas e alguns galpões deteriorados. Quando chegaram ao local, imediatamente avistaram a Hilux branca de Joaquim estacionada atrás de um dos galpões, parcialmente escondida por uma lona velha. É ela, confirmou Mateus. É a caminhonete do seu Joaquim. O delegado organizou o cerco. Se Rogério estivesse ali dentro, era preciso tomar cuidado para não colocar ninguém em risco. O silêncio da tarde era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo ruído distante do helicóptero. Rogério Santana! Gritou o delegado com um megafone. Sabemos que você está aí. Saia com as mãos para o alto. Não houve resposta. Os policiais se posicionaram estrategicamente ao redor da propriedade. João Carlos e 2 soldados se aproximaram cautelosamente da casa em ruínas. As janelas estavam quebradas e a porta da frente pendia apenas em uma dobradiça.
Foi quando eles ouviram um barulho vindo dos fundos da propriedade. Rogério tentava escapar pelos fundos, mas tropeçou em um buraco coberto por mato e caiu pesadamente no chão. Quando os policiais o alcançaram, ele estava ferido na perna esquerda e claramente sob efeito de álcool. "Não fiz nada demais", gritou Rogério tentando se levantar. "A menina está viva, não é? Não machuquei ela." "Rogério Santana, você está preso pelo sequestro de Sofia Almeida", disse o delegado enquanto os policiais o algemavam. Durante o trajeto de volta à delegacia, Rogério oscilava entre momentos de agressividade e choro. O álcool e a situação desesperadora em que se encontrava o faziam alternar entre negação e confissão parcial. "Eu só queria o dinheiro", murmurou ele no banco de trás da viatura. "Tô devendo pra gente perigosa. Se eu não pagar, eles vão me matar." "Por que você escolheu a Sofia?", perguntou João Carlos. "Vi ela na padaria algumas vezes, sempre sozinha, quietinha. Pensei que a família tivesse dinheiro por ela ser surda. Achei que cuidariam melhor dela, sabe?" A lógica distorcida de Rogério mostrava como o desespero e o álcool haviam nublado completamente seu julgamento. Ele havia escolhido Sofia exatamente por sua deficiência, achando que isso a tornaria um alvo mais fácil e que sua família pagaria mais para tê-la de volta. Quando chegaram à delegacia, uma pequena multidão já se havia formado na frente do prédio. A notícia da prisão havia se espalhado rapidamente pela cidade e muitos curiosos queriam ver o homem que havia aterrorizado uma jovem inocente. Joaquim estava esperando na porta da delegacia quando Rogério desceu da viatura. O encontro dos dois olhos foi devastador. O tio via no rosto do sobrinho não mais o menino que conhecera, mas um estranho moldado pelo vício e pelo desespero. "Tio Joaquim", sussurrou Rogério, baixando a cabeça. "Por que, Rogério? Por que você fez isso?", perguntou Joaquim, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas Rogério não conseguiu responder. Talvez não houvesse resposta possível para explicar como alguém chega ao ponto de sequestrar uma pessoa inocente por dinheiro. Enquanto Rogério era levado para dentro da delegacia, Joaquim permaneceu do lado de fora, apoiado em Benedito e Mateus. A dor da traição familiar se misturava ao alívio de sua inocência ter sido provada. A verdade estava finalmente revelada, mas as feridas emocionais deixadas por essa tragédia levariam muito tempo para cicatrizar. E Sofia, a verdadeira vítima de toda essa história, ainda precisava encontrar forças para reconstruir sua confiança no mundo ao seu redor. A sala de interrogatório da delegacia de Franca estava impregnada de uma tensão palpável. As paredes descascadas e a lâmpada fluorescente, que piscava intermitentemente, criavam uma atmosfera opressiva que parecia amplificar o peso dos crimes que estavam sendo revelados. Rogério Santana dos Santos, algemado e com a perna enfaixada devido ao ferimento sofrido durante a fuga, estava sentado em uma cadeira de plástico, tremendo não apenas pelo frio do ar-condicionado, mas principalmente pelos efeitos da abstinência alcoólica. Delegado Moraes havia decidido conduzir pessoalmente o interrogatório. Com sua experiência de mais de 2 décadas na polícia, ele sabia que casos envolvendo família exigiam sensibilidade especial, mas também firmeza para extrair a verdade completa. "Rogério, você está sendo formalmente acusado de sequestro, cárcere privado e extorsão", começou o delegado ligando o gravador. "Tem direito a permanecer em silêncio, mas qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você, entende?" Rogério acenou com a cabeça, seus olhos vermelhos e inchados, revelando noites sem dormir e o consumo excessivo de álcool. "Delegado, eu não queria machucar ninguém." Sua voz saía em um sussurro rouco. "Só estava desesperado. Eles iam me matar se eu não pagasse." "Quem ia te matar, Rogério?" "O Cláudio e a turma dele. Eu devo 50 mil reais. Emprestei dinheiro com eles para tentar montar um negócio de peças de carro usadas, mas deu tudo errado. Os juros foram aumentando e agora eles estão cobrando 80 mil. O delegado anotou os nomes. Cláudio Mendes era conhecido na região como agiotista, um homem perigoso que emprestava dinheiro a juros extorsivos e não hesitava em usar violência para cobrar dívidas. "E foi por isso que você decidiu sequestrar a Sofia?" Rogério baixou a cabeça, incapaz de encarar o delegado. "Eu vi ela várias vezes na padaria quando ia com meu tio. Sempre quietinha, bem arrumada. Pensei que por ela ser surda, a família cuidaria melhor dela, que teria um dinheiro guardado para emergências.
A lógica perversa de Rogério chocava até mesmo o delegado experiente. Ele havia escolhido Sofia não apesar de sua deficiência, mas por causa dela, imaginando que isso a tornaria mais valiosa aos olhos da família. Me conta exatamente o que aconteceu na segunda-feira à noite. Rogério respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver o momento que mudaria sua vida para sempre. Eu tinha ido na fazenda do tio Domingo, pedir dinheiro emprestado mais uma vez, mas ele não estava. O Benedito me viu lá, mas eu inventei uma desculpa. Peguei a chave reserva da caminhonete que fica pendurada na varanda. Seu tio sabia que você tinha acesso às chaves? Ele confiava em mim. Sempre confiei. Às vezes eu pegava emprestada a caminhonete quando a minha moto estava quebrada. Ele nunca negou. O peso da traição dessa confiança era evidente na voz embargada de Rogério. Continue. Segunda-feira de manhã, eu voltei na fazenda quando sabia que ele tinha saído para comprar ração. Peguei a caminhonete e fui para Orlândia. Sabia que a Sofia pegava ônibus ali perto das 6 da tarde, quando saía da padaria. Como você sabia o horário dela? Eu tinha reparado outras vezes quando fui com meu tio comprar pão. Sempre havia esperando no mesmo ponto de ônibus. A premeditação do crime ficava cada vez mais clara, tornando a situação ainda mais grave. O que aconteceu quando você a abordou? Parei a caminhonete e ofereci carona. Ela hesitou no começo, mas quando eu disse que era sobrinho do seu Joaquim, ela confiou. Entrou no carro. O delegado sentiu um nó na garganta. A confiança que Sofia depositara no nome da família Santana havia sido brutalmente traída. E então, quando ela entrou, eu tranquei as portas automaticamente. Ela percebeu que algo estava errado quando passei direto pela rua dela. Começou a fazer gestos desesperadamente, mas eu não entendia nada. Ela tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Rogério parou de falar, colocando as mãos no rosto. Ela estava apavorada, delegado. Os olhos dela, nunca vou esquecer o terror nos olhos dela. Continue, Rogério. Levei ela para a fazenda. Coloquei no celeiro e amarrei ela na coluna. Disse que precisava de dinheiro e que ia entrar em contato com a família dela para pedir resgate. Você chegou a entrar em contato? Tentei. Procurei na bolsa dela. Achei uns papéis com endereço. Fui até a casa da família dela terça-feira de manhã. E o que aconteceu? A casa deles é humilde, delegado. Muito humilde. Vi o pai dela procurando emprego no jornal. A mãe saindo para fazer faxina. Percebi que eles não tinham dinheiro nenhum. Então você percebeu que tinha cometido um erro terrível. Sim, mas eu já tinha feito a burrada. Não sabia mais o que fazer. Fiquei bebendo, tentando pensar em uma saída. Durante esses 3 dias, como você tratou a Sofia? Rogério demorou para responder, a vergonha estampada em seu rosto. Eu levava água e comida uma vez por dia. Ela ficava fazendo gestos, tentando falar comigo, mas eu não conseguia entender. Estava sempre bêbado, com medo, desesperado. Ela estava amarrada o tempo todo? Sim. Eu tinha medo que ela fugisse e me denunciasse, mas as cordas não eram apertadas demais. Eu não queria machucar ela fisicamente. O delegado fez uma anotação sarcástica, como se sequestro não fosse machucar alguém fisicamente e emocionalmente. E ontem de madrugada, como ela conseguiu fugir? Eu tinha bebido muito na terça-feira à noite. Estava me sentindo culpado, com remorso. Saí de madrugada para comprar mais bebida num bar, que fica aberto 24 horas na BR. Quando amarrei ela desta vez, acho que não fiz direito por causa da bebida. Quanto tempo você ficou fora? Umas 2 horas. Quando voltei, ela tinha sumido. As cordas estavam no chão. A porta do celeiro estava aberta. Entrei em desespero. E o que você fez? Peguei a caminhonete e saí procurando ela pelas estradas. Pensei que ela pudesse estar perdida na mata, mas não achei. Foi aí que você decidiu ir se esconder na chácara? Sim, sabia que era questão de tempo até a polícia me encontrar. A chácara do falecido seu Manuel era o único lugar que eu conhecia onde podia ficar escondido. Nesse momento, o Dr. Roberto entrou na sala trazendo informações sobre o estado de Sofia. Delegado, posso falar com o senhor um momento? Os dois saíram da sala deixando Rogério sob a supervisão do investigador João Carlos. Como ela está, doutor? Fisicamente, Sofia está se recuperando bem. A desidratação foi tratada, os arranhões estão cicatrizando, mas psicologicamente vai ser um processo longo. Ela conseguiu dar mais detalhes sobre o cativeiro? Sim. Através da Ana Paula, ela contou que tentou várias vezes se comunicar com o Rogério.
Tentou explicar em gestos que sua família não tinha dinheiro, que ela trabalhava para ajudar em casa, mas ele nunca tentou entender. E sobre a fuga, ela disse que passou horas trabalhando para soltar as cordas. Quando conseguiu, esperou até ter certeza de que ele tinha saído. Então correu pela mata, se orientando pelas estrelas. Chegou à estrada já exausta. Foi quando desmaiou. De volta à sala de interrogatório, o delegado retomou o depoimento. Rogério, a Sofia tentou se comunicar com você durante o cativeiro? Sim, ela fazia gestos o tempo todo. Parecia estar tentando me explicar alguma coisa. Mas eu não entendia nada e estava sempre muito nervoso, muito bêbado. Você chegou a agredi-la fisicamente? Não, nunca encostei a mão nela. Só a mantive presa. E emocionalmente. Você ameaçou ela? Rogério hesitou. Eu disse que se ela tentasse fugir ou gritar, seria pior para ela. Mas estava apenas tentando assustá-la para que ficasse quieta. O delegado estava construindo um quadro completo do crime. Embora Rogério afirmasse não ter agredido Sofia fisicamente, o trauma psicológico causado por 3 dias de cativeiro seria duradouro. Rogério, você entende a gravidade do que fez? Uma jovem inocente ficou 3 dias apavorada, sem saber se ia viver ou morrer. As lágrimas finalmente vieram. Rogério começou a chorar copiosamente. Eu sei, delegado. Eu sei que arruinei a vida dela, a vida do meu tio, a minha própria vida. Se eu pudesse voltar atrás, mas não pode. E agora você vai responder por isso na justiça. O que vai acontecer comigo? Sequestro pode dar de 8 a 15 anos de prisão. Cárcere privado, mais 1 a 3 anos. E dependendo de como o promotor enquadrar o caso, pode haver outras acusações. Rogério parecia ter finalmente compreendido a dimensão das consequências de seus atos. E meu tio, ele vai me perdoar algum dia? O delegado olhou para ele com uma mistura de severidade e piedade. Rogério, você traiu a confiança de um homem que sempre te ajudou. Usou a propriedade dele para cometer um crime horrível e por pouco não destruiu a reputação de uma vida inteira. Se seu tio um dia conseguir te perdoar, será um milagre de generosidade. Enquanto isso, do lado de fora da delegacia, Joaquim conversava com o padre Antônio da igreja de São Sebastião, buscando orientação espiritual para lidar com a situação. Padre, como é que eu vou olhar na cara da minha irmã Aparecida? Como vou contar para ela que o filho dela fez uma coisa dessas? Joaquim, você não tem culpa pelos erros do Rogério. Cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. Você sempre foi um exemplo de bondade e trabalho honesto para ele, mas eu sinto que falhei de alguma forma, que podia ter feito mais para ajudar o menino. Você fez o que estava ao seu alcance. O vício e o desespero levaram o Rogério por um caminho que você não poderia prever ou impedir sozinho. A confissão estava completa, mas as feridas emocionais causadas por esse crime contra Sofia e contra a própria família Santana ainda levariam muito tempo para cicatrizar. A verdade havia sido revelada, mas agora começava o longo processo de justiça e talvez um dia de perdão. 3 dias haviam se passado desde a prisão de Rogério, e a cidade de Franca ainda fervilhava com os comentários sobre o caso. No Hospital Municipal Dr. Ubaldo Dantas, Sofia mostrava sinais de recuperação física, mas o trauma psicológico era evidente em seus olhos que saltavam a cada ruído inesperado, a cada pessoa desconhecida que entrava em seu quarto. Doutor, Roberto havia solicitado a presença de uma psicóloga especializada em trauma, doutora Helena Cardoso, que chegara de Ribeirão Preto especificamente para acompanhar o caso. Helena, uma mulher de 45 anos, com vasta experiência em atendimento a vítimas de violência, trabalhava em conjunto com Ana Paula, a intérprete de Libras, para estabelecer uma comunicação efetiva com Sofia. Como você está se sentindo hoje? Sinalizou Ana Paula, traduzindo as palavras de doutora Helena. Sofia estava sentada na cama, vestindo um pijama hospitalar azul claro, que a fazia parecer ainda mais frágil. Seus cabelos castanhos estavam penteados, e os arranhões em seus braços já começavam a cicatrizar, mas suas mãos tremiam ligeiramente ao responder. Melhor, sinalizou ela. Mas ainda tenho pesadelos. Sonho que estou presa no celeiro e que ele volta. Isso é normal após um trauma como o que você passou, explicou doutora Helena através de Ana Paula. Esses sentimentos vão diminuir com o tempo e com o tratamento adequado. Do lado de fora do quarto, no corredor do hospital, uma cena tocante se desenrolava. Joaquim Santana caminhava lentamente pelos corredores.
carregando um pequeno buquê de flores do campo que havia colhido em sua fazenda e uma cesta com frutas frescas. Seu rosto mostrava os sinais de noites mal dormidas e do peso emocional que carregava desde a descoberta da verdade sobre seu sobrinho. Benedito o acompanhava, oferecendo apoio moral naquele momento difícil. "Seu Joaquim, tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Benedito com carinho. "A moça ainda deve estar com muito medo." "Benedito, eu preciso falar com ela", respondeu Joaquim, parando na frente da porta do quarto. "Preciso que ela saiba que nem toda a família Santana é como o Rogério, que existem pessoas boas também." Joaquim bateu levemente na porta e aguardou permissão para entrar. "Doutor." Roberto, que estava verificando os sinais vitais de Sofia, foi até a porta. "Senhor Joaquim, que bom vê-lo. Como está se sentindo?" "Doutor, eu gostaria de falar com a Sofia, se ela permitir. Quero pedir desculpas em nome da minha família." Dr. Roberto consultou doutora Helena com o olhar. A psicóloga pensou por um momento e então acenou positivamente. "Acho que pode ser terapêutico para ambos", disse ela. "Mas vamos com calma." Ana Paula explicou para Sofia que Joaquim gostaria de vê-la. A reação inicial de Sofia foi de tensão. Seus músculos se retesaram e ela olhou nervosamente para a porta. Mas então, após alguns segundos de reflexão, ela fez o sinal de sim com a cabeça. Quando Joaquim entrou no quarto, o silêncio foi quase palpável. Ele se aproximou lentamente, segurando as flores e a cesta, seus olhos marejados de lágrimas contidas. Sofia o observava atentamente e, pela primeira vez desde o trauma, conseguia vê-lo claramente, não como o homem que a havia aterrorizado, mas como alguém diferente, alguém que também estava sofrendo. "Sofia", disse Joaquim suavemente enquanto Ana Paula traduzia em libras, "eu vim aqui para pedir perdão, não pelo que eu fiz, porque eu nunca machucaria você, mas pelo que minha família fez." Sofia continuava observando-o e lentamente começou a sinalizar. "Por que você me salvou?" perguntou ela através de Ana Paula. "Porque é isso que qualquer pessoa decente faria", respondeu Joaquim colocando as flores em um vaso próximo à cama. "Quando vi você naquela estrada, só pensei em ajudar. Nunca imaginei que meu próprio sangue havia colocado você lá." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. "Eu estava com tanto medo quando acordei e vi você", sinalizou ela. "Pensei que era ele voltando para me levar de novo." "Eu sei, filha, eu sei, e sinto muito por isso. Rogério usou meu nome, minha caminhonete, minha propriedade para fazer algo terrível com você. Isso vai me assombrar pelo resto da vida." Joaquim se sentou na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. "Você realmente não sabia de nada?" perguntou Sofia. "Nada. Se eu soubesse, teria impedido. Teria entregado ele próprio à polícia", respondeu Joaquim com convicção. "Eu criei aquele menino depois que o pai dele morreu. Dei trabalho, oportunidades, confiança, e ele usou tudo isso contra uma pessoa inocente." Doutora Helena observava a interação com interesse profissional. Era raro ver um confronto tão direto entre uma vítima e um familiar do agressor, mas parecia estar sendo benéfico para ambos. Sua fazenda, o celeiro... Sofia começou a sinalizar, mas parou, como se a lembrança fosse dolorosa demais. "Sofia, se você quiser, eu mando derrubar aquele celeiro", disse Joaquim. "Não quero que exista nada na minha propriedade que lembre do que aconteceu com você." A oferta tocou Sofia profundamente. Ela olhou para Joaquim por um longo momento, como se estivesse enxergando sua alma. "Não precisa destruir", sinalizou ela finalmente. "Mas talvez pudesse virar outra coisa. Algo bom. O que você tem em mente?" Sofia pensou por um momento, suas mãos se movendo hesitantemente. "Eu sempre quis aprender mais coisas, estudar, mas tive que parar a escola para trabalhar e ajudar minha família. Talvez aquele lugar pudesse virar um espaço de aprendizado." Joaquim ficou emocionado com a sugestão. Em meio a tanto sofrimento, Sofia estava pensando em transformar o local de seu trauma em algo positivo. "Uma biblioteca? Uma sala de estudos? Algo assim", confirmou Sofia, "para pessoas como eu que precisam de oportunidades." Nesse momento, uma pequena comitiva chegou ao hospital. Era a família de Sofia, seus pais, José e Maria Almeida, acompanhados de sua irmã mais nova, Carla, de 17 anos. Eles haviam viajado de Orlândia assim que souberam do que havia acontecido. José Almeida, um homem de 50 anos com cabelos prematuramente grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, entrou no quarto com os olhos vermelhos de choro.
Maria, uma mulher pequena e forte de 45 anos, correu para abraçar a filha. Minha filha querida, chorava Maria enquanto abraçava Sofia. A comunicação da família era uma mistura de libras básicas, gestos improvisados e muito amor. José, que nunca havia aprendido libras formalmente, se comunicava com Sofia através de gestos que apenas eles entendiam, desenvolvidos ao longo dos anos. Pai, mãe, este é o Sr. Joaquim, sinalizou Sofia. Ele foi quem me encontrou na estrada. José se aproximou de Joaquim e, sem dizer uma palavra, o abraçou forte. Eram dois homens simples, trabalhadores, que entendiam a linguagem do coração sem precisar de palavras. Obrigado, disse José, sua voz embargada. Obrigado por salvar minha filha. Não precisa agradecer, respondeu Joaquim. Qualquer pai faria o mesmo. Maria, através de Ana Paula, fez questão de agradecer pessoalmente. Queremos que o senhor saiba que não guardamos rancor da sua família. O que o seu sobrinho fez foi terrível, mas o senhor nos mostrou que existe bondade também. A presença da família trouxe uma energia positiva ao quarto. Carla, a irmã mais nova, havia trazido desenhos feitos pelos alunos da escola onde Sofia havia estudado, todos com mensagens de apoio e carinho. Ana Paula sugeriu que fosse feito um círculo de conversa, onde todos pudessem expressar seus sentimentos de forma construtiva. Era uma técnica terapêutica que ajudaria tanto Sofia quanto sua família a processarem o trauma. Eu quero dizer uma coisa, sinalizou Sofia, pedindo a atenção de todos. O que aconteceu comigo foi terrível. Tive muito medo, muita raiva, mas também vi que existem pessoas boas no mundo. Ela olhou diretamente para Joaquim. Quando eu estava presa no celeiro, eu pensava que todas as pessoas eram más, que ninguém ia me ajudar. Mas o Sr. Joaquim me provou que eu estava errada. Joaquim limpou os olhos com a manga da camisa. Sofia, você é uma jovem muito forte, mais forte do que imagina. Quero voltar a estudar, declarou Sofia. Quero fazer faculdade de pedagogia. Quero ensinar outras crianças surdas que elas podem conseguir qualquer coisa. Doutora Helena sorriu. Era exatamente esse tipo de perspectiva positiva que indicava uma recuperação saudável do trauma. Sofia, existem programas de assistência estudantil que podem te ajudar com isso, disse a psicóloga. E tenho certeza de que sua experiência pode inspirar outras pessoas. José e Maria trocaram olhares emocionados. Sempre souberam que Sofia era especial, mas vê-la transformar sua dor em propósito os enchia de orgulho. E sobre aquele projeto do celeiro, sinalizou Sofia voltando-se para Joaquim. Eu gostaria de ajudar a planejar. Quero que seja um lugar onde pessoas com deficiência possam aprender e se desenvolver. Sofia, seria uma honra contar com sua ajuda, respondeu Joaquim. E prometo que farei tudo ao meu alcance para apoiar seus estudos também. A tarde no hospital se transformou em algo que ninguém poderia ter previsto. Um momento de cura, perdão e esperança. Duas famílias que haviam sido unidas tragicamente pelo crime de Rogério, agora se uniram voluntariamente pelo desejo de construir algo positivo a partir da dor. Quando visitaram Sofia hoje, escrevam nos comentários que lugar do mundo vocês estão. É lindo ver como uma história de superação pode tocar corações em tantos lugares diferentes. Enquanto conversavam sobre planos futuros, Ana Paula recebeu uma ligação. Era do Fórum da Cidade. O processo contra Rogério seria iniciado na próxima semana e Sofia precisaria prestar depoimento. A notícia trouxe uma sombra momentânea ao ambiente, mas Sofia mostrou uma determinação surpreendente. Vou contar tudo, sinalizou ela. Não por vingança, mas para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E se vocês se emocionaram com a força da Sofia, considerem seguir nosso canal. Histórias como essas nos lembram da capacidade humana de transformar dor em esperança, e eu adoraria compartilhar mais momentos assim com vocês. O sol começava a se pôr quando a família de Sofia se despediu de Joaquim. Havia algo diferente no ar, não mais o peso da tragédia, mas o início de algo novo. Sofia havia encontrado em sua própria coragem e na bondade inesperada de Joaquim a força para seguir em frente. Senhor Joaquim, sinalizou Sofia antes dele sair, obrigada por me mostrar que ainda posso confiar nas pessoas. Obrigado você, Sofia, por me mostrar o que é verdadeira coragem, respondeu o fazendeiro colocando seu chapéu de palha na cabeça. Quando Joaquim e Benedito saíram do hospital, o peso que carregava nos ombros parecia ter diminuído.
Ele não conseguia mudar o que Rogério havia feito, mas podia escolher como responder a essa tragédia. E sua escolha seria transformar a dor em propósito, seguindo o exemplo daquela jovem corajosa que havia transformado sua própria tragédia em esperança. 6 meses depois, o Fórum de Franca estava lotado naquela manhã ensolarada de novembro. O julgamento de Rogério Santana dos Santos havia atraído a atenção de toda a região, não apenas pela gravidade do crime, mas também pela história de superação que havia emergido dessa tragédia. Sofia, agora com 23 anos, caminhava pelos corredores do fórum com uma postura diferente, mais confiante e mais determinada. Ela havia crescido muito nesses meses, não apenas emocionalmente, mas também em seus objetivos de vida. Joaquim a acompanhava, junto com Ana Paula, que continuava servindo como intérprete oficial do caso. O fazendeiro havia se tornado uma figura paterna para Sofia, preenchendo um vazio que nem ela mesma sabia que existia. Suas visitas regulares ao hospital e depois à casa da família Almeida em Orlândia haviam criado um vínculo genuíno de carinho e respeito mútuos. "Está nervosa?" perguntou Ana Paula a Sofia. "Um pouco", admitiu Sofia, ajeitando o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, mas também aliviada. Hoje tudo isso finalmente acaba. Rogério havia sido mantido em prisão preventiva durante todo o processo. Os meses na cadeia haviam mudado sua aparência drasticamente. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma barba mal cuidada que o fazia parecer mais velho que seus 31 anos. O vício em álcool havia sido substituído por um vazio existencial que era visível em seus olhos. Doutor Helena Cardoso, a psicóloga que havia acompanhado Sofia durante todo o processo de recuperação, estava presente como testemunha técnica. Ela se aproximou do grupo antes da audiência começar. "Sofia, como você está se sentindo em relação ao depoimento?" "Preparada", sinalizou Sofia com firmeza. "Passei meses me preparando psicologicamente para este momento. Quero que minha voz seja ouvida, mesmo que seja através de sinais." O promotor público, Dr. Marcos Vinícius Ferreira, havia construído um caso sólido contra Rogério. As evidências eram irrefutáveis: confissão gravada, provas materiais no celeiro, testemunhos múltiplos. Mas o que mais impressionava Dr. Marcos era a postura de Sofia durante todo o processo. "Sofia, antes de começarmos, quero que saiba que sua coragem inspirou não apenas este julgamento, mas toda a nossa comunidade", disse o promotor através de Ana Paula. Quando a sessão foi iniciada, o juiz Dr. Eduardo Almeida Silva, um magistrado experiente de 60 anos, conduziu os procedimentos com a seriedade que o caso exigia. A primeira a depor foi Sofia. Sentada no banco das testemunhas, com Ana Paula ao seu lado traduzindo simultaneamente, Sofia começou seu relato. Sua postura era ereta, suas mãos se moviam com precisão em libras e sua voz, expressa através dos sinais, era clara e firme. "Naquele dia, eu estava apenas voltando do trabalho", ela sinalizou. "Confiava no nome da família Santana por conhecer o Sr. Joaquim da padaria. Nunca imaginei que alguém pudesse usar essa confiança contra mim." Rogério, sentado no banco dos réus, não conseguia olhar diretamente para Sofia. Suas mãos tremiam e ele ocasionalmente limpava os olhos com a manga da camisa. "Durante os 3 dias em cativeiro", continuou Sofia, "tentei várias vezes me comunicar com ele, explicar que minha família não tinha dinheiro, mas ele nunca tentou me entender. Para ele, eu era apenas um objeto que poderia ser trocado por dinheiro. O impacto do depoimento era visível em todo o tribunal. Várias pessoas na plateia limpavam os olhos, tocadas pela dignidade com que Sofia relatava sua experiência. Mas quero dizer uma coisa importante." Sofia fez uma pausa, olhando diretamente para o júri. "Essa experiência terrível me ensinou que existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que usam sua dor para machucar outros e aquelas que transformam sua dor em força para ajudar. Eu escolhi ser do segundo tipo." Quando chegou a vez de Rogério se manifestar, ele se levantou lentamente. Sua voz era fraca, quase inaudível. "Meritíssimo, eu não tenho palavras para expressar meu arrependimento. Sei que o que fiz foi imperdoável. Sofia, eu sei que você não pode me ouvir, mas espero que Ana Paula traduza. Me desculpe. Me desculpe por ter destruído sua confiança no mundo, por ter causado tanto sofrimento a você e sua família." Sofia observou a tradução em libras,
mas sua expressão permaneceu neutra. O perdão, se viesse, seria um processo pessoal que não dependeria das palavras de Rogério naquele tribunal. Aceito qualquer punição que o senhor julgar adequada, continuou Rogério. Só peço que, se possível, eu possa um dia fazer algo para reparar o mal que causei. O advogado de defesa, Dr. Carlos Henrique Moura, havia optado por uma estratégia de admissão da culpa, com pedido de atenuantes por arrependimento e colaboração com a justiça. Mas as evidências e a gravidade do crime deixavam pouca margem para manobras legais. Após 2 horas de audiência, o júri se retirou para a deliberação. Sofia, Joaquim e as famílias aguardaram no corredor, onde uma atmosfera de tensão misturada com esperança pairava no ar. Foi nesse momento que Aparecida Santana, mãe de Rogério e irmã de Joaquim, chegou ao fórum. Era a primeira vez que ela e Sofia se encontravam pessoalmente. Aparecida, uma mulher de 58 anos com cabelos grisalhos e olhos inchados de tanto chorar, se aproximou hesitantemente. Sofia, disse ela com a voz trêmula, eu sou a mãe dele. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas me perdoe pelo que meu filho fez com você. Ana Paula traduziu as palavras de Aparecida. Sofia olhou para aquela mulher que, como ela própria, era vítima das escolhas de Rogério. Lentamente, Sofia se levantou e abraçou Aparecida. Nós duas somos vítimas, sinalizou Sofia. Você perdeu um filho para as drogas e o crime. Eu perdi minha sensação de segurança, mas podemos nos ajudar a curar. O abraço entre as duas mulheres foi um momento de profunda humanidade que tocou todos os presentes. Após 1 hora de deliberação, o júri retornou com o veredito. Rogério foi condenado a 12 anos de prisão por sequestro qualificado e cárcere privado. A sentença era severa, mas justa considerando a gravidade do crime e o trauma causado à vítima. Quando a sentença foi lida, Sofia fechou os olhos e respirou fundo. Era o fim de um capítulo doloroso de sua vida e o início de um novo. Do lado de fora do fórum, uma pequena multidão havia se reunido. Moradores de Franca, Orlândia e cidades vizinhas queriam demonstrar apoio a Sofia e admiração por sua coragem. Havia placas com mensagens como Força, Sofia e Você nos inspira. Tasse, obrigada a todos, sinalizou Sofia para a multidão, com Ana Paula traduzindo em voz alta. Vocês me mostraram que uma comunidade unida é mais forte que qualquer trauma. 3 semanas após o julgamento, uma cerimônia especial acontecia na Fazenda Santa Conceição. O antigo celeiro vermelho havia sido completamente transformado. Onde antes existia um local de horror, agora se erguia o Centro de Aprendizagem Sofia Almeida, um espaço educativo dedicado a pessoas com deficiência auditiva e suas famílias. A reforma havia sido financiada por Joaquim, mas contou com o apoio da comunidade inteira. Carpinteiros, eletricistas, pintores, todos doaram tempo e materiais para o projeto. O resultado era impressionante. Salas de aula equipadas com tecnologia assistiva, biblioteca com livros em braille e recursos visuais, computadores com softwares especializados e um auditório para palestras e eventos. Sofia, que havia iniciado seu curso de pedagogia na Universidade de Franca, com uma bolsa de estudos integral conseguida através da mobilização da comunidade, estava radiante no dia da inauguração. Este lugar representa a prova de que podemos transformar qualquer trauma em oportunidade, disse ela para a plateia de mais de 200 pessoas. Aqui, crianças e adultos surdos aprenderão que suas diferenças são forças, não limitações. Joaquim, agora com 68 anos, havia encontrado um novo propósito na vida. Além de manter sua fazenda, ele se dedicava integralmente ao centro de aprendizagem, coordenando as atividades e garantindo que sempre houvesse recursos para manter o projeto funcionando. Doutora Helena, que havia se tornado voluntária permanente do centro, observava a cerimônia com orgulho profissional. Em 20 anos de carreira, nunca vi uma transformação tão completa de trauma em propósito, comentou ela com Ana Paula. Sofia não apenas se curou, ela se tornou um agente de cura para outros. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Franca, representantes da universidade, membros da comunidade surda de várias cidades e, surpreendentemente, Aparecida Santana. A mãe de Rogério havia se oferecido para trabalhar como voluntária no centro, cuidando da limpeza e manutenção. Aparecida, sinalizou Sofia, se aproximando da mulher mais velha. Obrigada por estar aqui. Seu trabalho aqui
honra a memória do homem bom que seu filho poderia ter sido. Aparecida não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em meses, sentia que poderia fazer algo positivo relacionado à tragédia que seu filho havia causado. Comentem aí embaixo de qual país vocês estão assistindo essa história de superação. É incrível como a força humana consegue transformar as piores experiências em oportunidades de crescimento e ajuda ao próximo. À medida que a tarde avançava, crianças surdas começaram a chegar com suas famílias para conhecer o centro. Ver os pequenos explorando as salas, experimentando os equipamentos e se comunicando livremente em Libras era a maior recompensa que Sofia poderia imaginar. Benedito e Mateus, os fiéis funcionários de Joaquim, haviam ajudado na construção e agora assumiam também funções no centro. Benedito se revelou um excelente jardineiro, criando um jardim sensorial com plantas aromáticas e texturas diferentes para estimular outros sentidos além da audição. Seu Joaquim, disse Benedito, admirando o movimento no centro. O Senhor transformou a maior tristeza da sua vida na maior alegria. Não fui eu, Benedito, respondeu Joaquim, observando Sofia ensinar Libras para um grupo de crianças ouvintes que queriam se comunicar com seus colegas surdos. Foi ela. Sofia me ensinou que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em transformá-la em algo belo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu do interior paulista com tons dourados e alaranjados, Sofia subiu no pequeno palco montado no pátio do centro para fazer o discurso final da cerimônia. 6 meses atrás, ela sinalizou, suas mãos se movendo com a elegância de uma dançarina. Eu estava perdida numa estrada escura, literal e metaforicamente. Hoje estou numa estrada iluminada pela esperança e cercada por pessoas que acreditam no poder da transformação. Ela fez uma pausa, olhando para Joaquim, que estava na primeira fileira com lágrimas nos olhos. Senhor Joaquim me salvou 2 vezes, continuou Sofia. Primeiro, quando me encontrou naquela estrada. Segundo, quando me mostrou que podemos escolher como responder às tragédias da vida. Ele escolheu o amor onde outros teriam escolhido a amargura. Se vocês se inspiraram com essa história de superação e transformação, não esqueçam de seguir nosso canal. Histórias reais como essa nos lembram que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma escolha: deixar a dor nos destruir ou usá-la para construir algo maior. A cerimônia terminou com todas as pessoas presentes formando um grande círculo no pátio, surdos e ouvintes juntos, unidos pela linguagem universal do afeto e da solidariedade. Sofia estava no centro do círculo, não mais como vítima de uma tragédia, mas como símbolo de que a força humana pode transformar qualquer escuridão em luz. Joaquim olhou para o centro que havia nascido do local de maior dor e viu nele a prova de que, às vezes, as maiores bênçãos emergem das maiores dificuldades. Sofia havia transformado seu trauma em propósito e ele havia transformado sua culpa familiar em missão de vida. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu do interior, o Centro de Aprendizagem Sofia Almeida se preparava para receber seus primeiros alunos na próxima semana. E na Casa Simples de Orlândia, José e Maria Almeida dormiam tranquilos pela primeira vez em meses, sabendo que sua filha não apenas havia sobrevivido ao pior, mas havia florescido como nunca imaginaram possível. A verdade que todos entenderam no final dessa história não foi apenas sobre inocência ou culpa, mas sobre a extraordinária capacidade humana de transformar sofrimento em serviço, trauma em triunfo e dor em propósito. Sofia havia provado que, mesmo quando achamos desacordados na estrada mais escura da vida, ainda podemos acordar para descobrir que nossa verdadeira jornada apenas começou.